Olá, eu sou a Thelma e feliz 2020! Começamos muito bem esse ano falando de Ken Follett aqui no canal e hoje eu trouxe, falando nele, A Chave de Rebeca, essa história também na Segunda Guerra Mundial, especialidade do Ken Follett, que eu quero contar um pouquinho para vocês. Mas antes de continuar, só queria lembrar, se você não se inscreveu aqui no canal no ano passado, aproveite 2020 para se inscrever aqui no canal e saber sobre livros e filmes, histórias de uma forma geral. Então, voltando ao querido Ken Follett, A Chave de Rebeca é uma história que acontece em 1942 e a gente está no norte da África, mais especificamente no Egito. A primeira cena que a gente vai ler aqui no livro é de um cara caminhando desesperadamente no deserto, né? Acompanhado de camelos. Eles vão morrendo porque ele já está há dias caminhando e vai perdendo as forças, não tem mais água, não tem alimento. Ele fazia um chá super concentrado, que era um dos segredos dos nômades, né? Dessas tribos que caminham no deserto, mas nem isso mais ele consegue fazer. Os camelos morrem, ele ainda tenta torturá-los, o que é estranho e parece ser uma prática normal no deserto, você tentar provocar esse camelo para que ele ande o máximo possível, mas nem isso mais é possível. Os camelos vão morrendo e ele pensa que esse também é o destino dele. Mas de repente ele vislumbra um oásis, uma miragem, talvez seja o fim da vida dele, e ele pensa que não tem mais jeito quando de repente o cara que se aproxima dele chama-o de primo. Oi, primo! E era uma tribo nômade que ele tinha um parentesco realmente. Ele é salvo por eles, volta a comer, a beber, enfim. E ele já vai se envolver num problema aí no meio do caminho. Ele veio pelo deserto caminhando, mas o destino dele é a capital, o Cairo, mas ele quis chegar de uma forma discreta, porque a Segunda Guerra Mundial tornou tudo aquilo ali um caos absoluto. Em que sentido? O Egito já era aqui meio que um caos, né? Mas em 1922 cessou o domínio britânico ali no Egito. Só que cessou no papel. Na prática, o domínio britânico militar continuou na região e isso causava muito problema. Isso só foi acabar mesmo em 52, ou seja, aqui na nossa história, no meio da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um conflito entre britânicos e egípcios. Mas o pior de tudo é que o major-general Erwin Rommel, a raposa do deserto, né, um dos generais mais famosos do Hitler, está subindo para conquistar todo o norte da África. Então a gente tem aí três elementos conflitantes convivendo ao mesmo tempo. Então, por mais que os egípcios não queiram os britânicos metendo o bedelho na vida deles, o que é bem compreensível, eles têm que resolver essa questão de Segunda Guerra Mundial. Eles não podem ser dominados pelos alemães. Enfim, então a gente vai ver que essa confusão política vai permear todo o livro. Então, muitas vezes, o personagem que é o William Van Damme, que é o major britânico que trabalha ali no Cairo, ele muitas vezes pensa que está tendo ajuda, vai pedir ajuda para os egípcios, mas ele só se ferra porque os caras de fato não contribuem em nada. Porque esse rapaz que caminhava no deserto é um alemão, ele é o Alex Wolff. Mas você não disse que ele era parente dos nômades? Sim, porque a mãe dele era alemã, ele nasceu do primeiro casamento dela e ela depois foi para o Egito e se casou com um muçulmano, se não me engano. E é aí que ele ganhou essa família bem diferente dele. Ele é espião alemão. Alemão. E ele está levando informações importantes que tem que chegar num determinado ponto. Ele está com uma malinha aí que tem esse conteúdo super importante. E ele precisa ir para o Cairo e, enfim, tem toda uma missão aí para resolver. Só que o William Van Damme vai ser a pedra no sapato dele. Eu não sei quem é a pedra no sapato de quem, ambos são pedras
porque os caminhos dele já tinham se cruzado no passado. O William Van Damme, esse britânico, é um cara bem traumatizado, assim. Ele é viúvo, tem um filho de 10 anos, e no passado ele teve já um embate com esse alemão, mas a gente ainda não sabe disso, a gente vai descobrir no meio da história. Ele vai aí aos trancos e barrancos, é o britânico, tentando defender o Cairo. Enfim, vai angariando uns espiões para ele também, é toda uma confusão que vai acontecendo, e ele acaba esbarrando na Helene, uma egípcia de origem judia. Ela que poderia ser chamada de garota de programa, modernamente. Não, ela não era uma garota de programa, ela era uma garota que tinha relacionamentos da forma mais profissional. Ela arranjava namorados e esses namorados a sustentavam. Eles geralmente eram casados, então isso durava 2, 3 anos, depois eles acabavam sumindo. Aí ela foi percebendo que essa vida não ia levá-la muito longe. Ela tinha grana, ela conseguia viver bem, mas ela foi percebendo que essa ideia que ela tinha não funcionava muito bem. E ela encontra com o pai dela, um judeu, que quer ir a pé para Israel, se não me engano, porque nesse desespero da Segunda Guerra Mundial, tudo estava um caos e ele estava bem acabado. Ele é um cara muito oposto dela, né? Um cara que, imagina, ele não fazia nem ideia do que ela fazia, porque ele nunca aceitaria uma coisa dessas. Um cara muito correto, né? Muito purista, muito aferrado às ideias dele. Então ele quer caminhar até o Egito não, desculpe, o Israel. E, enfim. Então os caminhos do Van Damme se cruzam com a Helene. E ela vai começar a trabalhar como espiã para ele, porque ela leva jeito para coisa, ele consegue convencê-la disso. E é claro que ali também surge a parte do romance dessa história, mas demora um pouquinho para aparecer e é muito legal. Nossa, eu já falei demais, né? Eu só queria mesmo fazer essa propaganda, provocá-los, instigá-los a lerem A Chave de Rebeca. Por que chama A Chave de Rebeca? Não vou contar para vocês. Vocês vão descobrir lendo esse livro. E, enfim, se você gostou desse vídeo curta, se você quer que eu faça a resenha completa dele, comente aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Combinado?